Imagina que você tem um pequeno restaurante, 6 funcionários, trabalham na escala 6 por 1. Você paga o salário deles, as contas, os insumos e no fim do mês sobra um lucro pequeno, mas sobra. Aí vem uma lei nova que diz, mesmos salários, menos horas de trabalho. O que você faz? Você tem 3 opções, contratar mais funcionários para cobrir o turno, aumentar o preço do seu produto ou fechar o negócio. Ei, ei, ei! De volta ao Economia Animada. E hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente vai olhar para o fim da escala 6 por 1 pelo outro lado. Não o lado do trabalhador, que a gente já explorou no episódio 13, mas o lado de quem paga a conta. Me conta nos comentários, você é trabalhador CLT, ou você tem ou já teve um negócio. Escreve CLT ou empresário. Porque esse episódio vai te dar uma visão que muito poucos canais estão trazendo. E fica até o ponto 4, porque é onde a gente vai responder. No final das contas, quem realmente paga essa conta? Spoiler, pode ser você. Topa? Então bora! Primeiro, o contexto atualizado. O PL 1838 de 2026, enviado pelo governo com urgência constitucional, ainda não foi votado definitivamente. A partir de 30 de maio, ele trava a pauta da Câmara dos Deputados. Ou seja, a pressão para votar é máxima agora. E enquanto o Congresso debate, os empresários estão fazendo as contas, e os números são preocupantes. O que dizem os dados sobre o impacto nos empregadores? O BTG Pactual fez um relatório detalhado simulando o impacto do fim da 6 por 1. Os números são pesados. Nos setores mais afetados, como alojamento, construção civil, comércio e restaurantes, as horas trabalhadas cairiam em torno de 17%, e o custo de pessoal subiria entre 17% e 18%. Para colocar em perspectiva, se uma lanchonete gasta hoje R$10.000 por mês com funcionários, passaria a gastar R$11.700 pelo mesmo serviço, R$1.700 extras todo mês, sem nenhuma receita adicional. Para uma grande empresa com 500 funcionários ou mais, o impacto é proporcionalmente menor, alta de 12,7% no custo de pessoal. Ela tem mais margem para absorver. Mas para uma microempresa com 6 funcionários, muito mais difícil. Quem sofre mais? As pequenas empresas. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, fez a conta e chegou numa conclusão importante. Empresas com até 9 trabalhadores, que empregam cerca de 25% dos assalariados formais do Brasil, podem precisar de apoio estatal para fazer a transição. Em outras palavras, o próprio governo reconhece que os pequenos não conseguem absorver o aumento de custo sozinhos. E são essas empresas que estão por toda parte. A padaria da esquina, o salão de beleza do bairro, a oficina mecânica, o bar da esquina, a clínica pequena. Todos eles dependem da presença física de funcionários para manter o atendimento todos os dias. Menos horas de trabalho com o mesmo salário significa menos cobertura ou mais custo. Não tem terceira opção. E o que os setores estão dizendo? A Confederação Nacional da Indústria calculou que a redução rápida da jornada pode gerar uma perda de 76 bilhões de reais no PIB brasileiro, queda de 0,7%. Na indústria, a queda seria de 1,2% no PIB. A Confederação Nacional do Comércio afirma que os custos sobre a folha salarial subiriam 21% e que o repasse de preços ao consumidor poderia chegar a 13%. Lembra do contador que a gente mencionou? Ele resumiu bem. Se a folha sobe 10%, o comércio vai ter que reajustar o preço na gôndola. Esse aumento chega em você na hora de pagar o supermercado. Agora o ponto 4. Quem realmente paga a conta? A resposta direta é todo mundo, de formas diferentes. O empregador paga com custo maior de pessoal, ou com menos funcionários, ou com mais informalidade, contratando por fora da CLT para fugir do custo novo. E o trabalhador? Paga no preço dos produtos que consome. Se o restaurante tem custo 17% maior, o prato de comida sobe. Se a padaria tem custo maior, o pão sobe. Se o mercado tem custo maior, a gôndola sobe. E tem um risco que especialistas apontam e quase ninguém fala: o avanço da informalidade. Quando o custo de contratar formalmente sobe rapidamente, pequenos empresários historicamente migram para contratos informais. Pior para o trabalhador, que perde direitos. Pior para a arrecadação do governo. E pior para a economia em geral. Não existe almoço grátis. Todo benefício trabalhista tem um custo. A questão é como esse custo é distribuído. Mas tem uma saída? Especialistas e entidades empresariais apontam uma condição principal: desoneração da folha de pagamento. Se o governo reduzir os impostos que incidem sobre o emprego formal proporcionalmente ao aumento de custo, o impacto sobre os pequenos negócios seria muito menor. O IPEA indica que a maioria dos setores consegue absorver o aumento de custo quando o impacto fica em torno de 1 a 2% do custo total da empresa. O problema é quando vai além disso. A reforma tributária em curso não prevê essa desoneração.
Por isso o debate continua acirrado. E por isso a votação no Congresso está sendo tão difícil. Resumindo o que você aprendeu hoje. 1. O PL ainda não foi aprovado. Tranca a pauta da Câmara a partir de 30 de maio. 2. Custo de pessoal sobe 17% nos setores mais afetados segundo o BTG Pactual. 3. Pequenas empresas com até 9 funcionários são as mais vulneráveis. 4. Quem paga a conta são todos de empresa em custo, consumidor em preço. 5. Sem desoneração da folha, o risco de mais informalidade é real. O fim da 6 por 1 é um direito justo para quem trabalha muito. Mas todo direito tem um custo. E entender quem paga esse custo é o que separa uma discussão emocional de uma discussão inteligente. E é isso, pessoal! Episódio 16 do Economia Animada entregue. Me conta nos comentários, você é trabalhador ou empresário? E qual a sua visão sobre o fim da 6 por 1? Sem briga, quero ver os dois lados na conversa. Compartilha com aquele amigo que só vê um lado dessa discussão. Porque a economia não tem mocinho nem vilão. Tem consequências. Um abraço e até o próximo episódio.